Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. Eu sou o jornalista Jorge de Andrade e nesta ocasião eu me encontro com o professor, pastor, doutorando em teologia, Natalino das Neves. Ele é o comentarista das lições bíblicas publicadas pela CPAD para a faixa etária de jovens neste primeiro trimestre do ano de 2016. Em apoio às lições, ele lançou este livro aqui, intitulado Justiça e Graça, que nada mais é do que um estudo da doutrina da salvação na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Natalino, seja bem-vindo a esse programa e de cara eu gostaria de saber qual é a importância de estudar uma temática como essa na escola dominical nos dias de hoje. Os assuntos que são tratados em Romanos são assuntos atuais dos nossos dias. Evidentemente que o contexto era outro, mas a aplicação das orientações paulinas se aplicam perfeitamente para os nossos dias. O tema principal da epístola é a justificação pela fé. É algo que nós temos que ter como orientação na nossa questão da justificação. E as demais orientações são para a prática na comunidade cristã. E nós, evidentemente, temos que contextualizar, mas tudo que o apóstolo Paulo orienta para os romanos se aplica perfeitamente aos nossos dias. Natalino, como é que foi essa primeira experiência de escrever um comentário bíblico para os jovens e tê-lo publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus? Eu, como um pastor assembleiano e ser membro da igreja desde 1981, para mim é uma grande honra, porque é a denominação a qual eu pertenço e sei do papel que a CPAD tem para a denominação ao longo dos 75 anos de existência. Qual o impacto que ela já teve e qual a influência que um comentarista de lições bíblicas também tem na vida dos membros desta igreja. Por isso, sou grato a Deus, sou grato ao diretor, Dr. Ronaldo, e a toda a equipe da CPAD por essa oportunidade. E foi um desafio para você? Sim, acredito que foi um desafio que imaginava inicialmente seria mais difícil de superar, mas pela graça de Deus e também por tudo que Deus tem me proporcionado até hoje, foi mais fácil do que eu imaginava. Agora, Natalino, o que mais marcou você durante o período em que você esteve estudando, né, o conteúdo bíblico para elaborar as lições? Na realidade, o que chamou bastante atenção foi o convite para escrever Romanos, porque na minha graduação em teologia, em 2005, foi o livro que eu escolhi para fazer a minha monografia, o capítulo 4 da Epístola aos Romanos, que utiliza a figura de Abraão como exemplo didático para que Paulo explicasse a justificação pela fé, em especial aos judeus. Então você já tem uma larga experiência com esse livro. Não vou dizer assim uma larga experiência, mas já pesquisei bastante sobre o assunto e nos últimos tempos não tinha pesquisado muito por causa do meu doutorado, que eu estou com a dedicação mais para o Antigo Testamento, em especial o livro de Joel. Mas é um livro que eu gosto muito de estudar e gostei na época do bacharel, quando pesquisei, e trouxe muitas implicações positivas na minha vida espiritual. Agora, o que os leitores, e professores, jovens, podem esperar desta carta que é eminentemente doutrinária, né? O que eles podem esperar de aplicação para a vida? Em primeiro lugar, eu entendo que é entender a sua própria justificação, né? E reconhecer a graça de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus e entender que nós somos inteiramente dependentes de Deus. É a questão teológica. Mas como você disse, que ela é eminentemente doutrinária, mas também tem muitas questões práticas da comunidade, como nós vimos nessa lição, a questão do relacionamento dentro da própria comunidade, como relacionar-se com o irmão, relacionar-se com a sociedade, relacionar-se com o Estado. Então isso, até questões da dívida, quando Paulo utiliza o exemplo literal da dívida para demonstrar a nossa dívida como pecador diante de Deus. Então traz orientações até econômico-financeiras, uma planilha como organizar até a sua própria vida financeira. Então aplica-se em praticamente quase todos âmbitos ou áreas da nossa vida. Muito bem. O que nesses
conteúdos, né, que você elaborou, você percebeu assim que pode trazer mudança de pensamento e de paradigma nos jovens? Uma das características que vem logo à minha mente agora é o comportamento dos judeus. Porque os judeus tinham um comportamento muito arrogante, achando-se que eram perfeitos e tratavam as pessoas com um certo desdém. Então, se os jovens entenderem isso, entenderem a sua dependência, a sua condição de pecador como nós temos, e que nós devemos melhorar o nosso comportamento, o relacionamento com as pessoas, e quando o apóstolo Paulo fala que nós somos um corpo único, e nós devemos tratar as pessoas de igual para igual, eu creio que se isso mudar na vida de alguns jovens que porventura têm esse comportamento, já vai ser muito gratificante, né, ter feito esse comentário, que eu acho que é algo que pode impactar muito, essa postura dos judeus que também faziam parte da igreja e se achavam superiores aos outros. Com certeza, com certeza. Certamente você está sendo ricamente abençoado com as palavras do professor Natalino das Neves. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais entrevista aqui no CPAD News. Vem aí o Liderar Nordeste, o encontro regional de líderes de jovens e adolescentes. Obtenha ferramentas que o ajudarão a lidar com diversas questões da juventude, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, entre outros. De 25 a 27 de fevereiro de 2016 em Salvador, Bahia. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar Nordeste em Salvador. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/encontro de líderes. Liderar Nordeste, vem! Muito bem, estou de volta com o professor e pastor Natalino das Neves, comentarista das lições bíblicas de jovens para o primeiro trimestre do ano de 2016, autor deste livro maravilhoso chamado Justiça e Graça, Estudos na Carta do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Um livro que não é somente de apoio às lições bíblicas, é um livro para toda a vida porque tem comentários muito importantes sobre a teologia do livro escrito pelo apóstolo dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, Paulo. O antropocentrismo é uma doutrina muito perigosa e, como nós sabemos, é uma doutrina secular. De que maneira os nossos jovens e professores devem estar atentos para que não se deixem influenciar por esse comportamento e mesmo sentimento do mundo contemporâneo? A recomendação do apóstolo Paulo, ela é construída ao longo das lições quando o apóstolo coloca sobre a necessidade do ser humano reconhecer a sua posição diante de Deus. Ou seja, Deus como a figura principal e o ser humano como uma figura secundária diante da grandeza de Deus. Quando ele fala do antropocentrismo, é quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, é o centro de todas as coisas. E hoje, nos nossos dias, uma influência muito forte na formação dos jovens, ao meu ver, é a questão do consumismo. O que leva as pessoas a querer ter em vez de valorizar o ser. É nesse momento que o apóstolo ele coloca sobre o perigo do ser humano, que ele entenda ser o centro e querer tudo para si, querer atender todos os seus desejos e não tem espaço para Deus na sua vida nesse sentido. Quando um jovem da igreja entende que Deus é a figura principal, que Deus deve ser glorificado e priorizado em todas as coisas, e que ele não deve se iludir com as ofertas, com o interesse de buscar em ter, sem ter Deus como prioridade na sua vida.
Eu vejo que esse é o grande perigo, porque o ser humano, ele tem que entender que Deus é o centro e não ele. E quando ele foca no consumismo, em ter as coisas, alimentar os seus desejos, ele se coloca em primeiro lugar. E Deus, dessa forma, acaba ficando fora da sua vida. Entendo nesse sentido que o jovem deve priorizar Deus em todo sentido. Sempre, mesmo que esteja alcançando sucesso, excelência na sua vida, ele deve trazer Deus para dentro da sua vida, sabendo que sempre ele vai ser dependente de Deus. Esse é um sábio conselho. Agora, nas lições, há uma coisa que me chamou muita atenção, que é a lição de número 3, em que o senhor afirma que os judeus precisam se libertar dos ritualismos, né, para entender o Evangelho, né, para que possam chegar à compreensão que seja a vontade de Deus para o ser humano. Da mesma forma, o senhor acredita que hajam pessoas que precisam também se libertar de certos ritualismos para poder viver o Evangelho na plenitude? Sim, acredito. Eu vejo que na nossa denominação, como as demais igrejas evangélicas, as pessoas que vieram de outras crenças e de outras religiões trazem consigo, muitas vezes, esses mesmos ritualismos e acabam incorporando, muitas vezes, dentro da nossa própria cultura, valorizando demais a muitos rituais. E nós vemos, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, sobre a questão do culto espiritual, do culto racional oferecido a Deus. Nós vemos que o que é mais importante é quando nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que não é necessário nós inventarmos, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas moda para agradar a Deus. É quando nós entregamos a Deus de corpo e alma, como se diz o ditado, né? E naquele momento se entregar totalmente a Deus sem necessidade de ritualismo, de talismã ou de alguns trejeitos para querer agradar a Deus. Deus, ele gosta quando nós chegamos diante dele e o adoremos em espírito e em verdade, sem necessidade de ritualismo para chegar até ele. Muito bem. Agora, tem uma questão polêmica aqui na lição que eu quero levantar contigo agora, que é a seguinte: o senhor afirmou que a filosofia e os filósofos não podem apontar o caminho da salvação. Por quê? Porque tanto a filosofia como a ciência, elas trouxeram grandes avanços e contribuições para a sociedade, na questão da saúde, da tecnologia e assim por diante. Mas esse conhecimento, ele não consegue libertar o ser humano e salvá-lo, como muitos acreditavam. Como na questão do cientificismo, que mencionam na lição, no século anterior, que quando aumentou muito a questão da tecnologia, várias invenções apareceram, foram implementadas, e o povo achava que agora não precisava mais de Deus. E aí estoura as duas guerras mundiais, porque o que salva o ser humano é o que está lá dentro, né? Aquilo que vai modificar o seu comportamento, a sua atitude, é isso que salva o ser humano, e é somente por meio de Cristo, e não tem outra solução que o ser humano possa inventar para chegar até Deus. Aliás, é isso que a epístola do apóstolo Paulo ensina o tempo todo, né? Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e é a justificação pelos nossos pecados. Isso mesmo, é o único meio de justificação aos nossos pecados. Todos os demais meios que foram inventados, não foi possível chegar até Deus. Muito bem, tenho certeza que você está sendo ricamente abençoado, abençoada, estando conosco aqui nessa entrevista com o Natalino das Neves. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, não saia daí, fique conosco. Volta aqui no CPAD News com o pastor Natalino das Neves, tratando das lições bíblicas, estudo da salvação na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Pastor, há uma lição que trata da relação entre o jovem e a comunidade. Qual é a importância da igreja orientar
os seus membros para essa inter-relação social? A lição, no caso em especial colocado pelo autor, por Paulo, ele trata a questão da importância da unidade da igreja, tanto que ele utiliza a igreja como corpo. E quando um cristão aprende a relacionar-se dentro da igreja com as pessoas, priorizando a necessidade das pessoas, respeitando as diferenças, que é o que o apóstolo Paulo coloca nesse sentido, ele contribui para a sociedade porque ele vai levar esse comportamento também para a sociedade. E em vez de ser influenciado pelo comportamento da sociedade, em que muitas vezes as coisas são mais valorizadas do que as pessoas, ele vai contribuir também para uma mudança no meio que ele está inserido. Então esse é um valor importante, reconhecer como membro do corpo. Como membro do corpo, sabendo da grande diversidade de pessoas que estão no nosso meio que nós vivemos, respeitando essa diferença e convivendo bem. Eu acho que isso que é o grande desafio hoje, né? Nós reconhecermos as diferenças, tolerarmos em amor. Isso mesmo. Sem exigir que as pessoas sejam como nós, né? Bom, e a relação do jovem com o Estado? Nós estamos vivendo um tempo de crise política, social, em várias esferas. Essa relação, essa interação, o que o senhor propõe de positivo para o crescimento de cada um dos alunos? Eu entendo que o cristão ele não pode se alienar nas questões políticas da gestão pública, mas ele deve estar atento para cumprir as suas obrigações, mas ao mesmo tempo ele precisa se envolver de forma ativa, acompanhando e exigindo transparência também na gestão pública. O que eu vejo que nas nossas denominações, ou na nossa denominação, muitas vezes é visto aos maus olhos um cristão participar do movimento político, participar de alguns eventos. Eu acho que é necessário, eu entendo que é necessário porque é um direito do cidadão exigir a transparência, participar. Agora, como eu coloco nas lições bíblicas, tem que ter bom senso, porque ele pode ser utilizado, um cristão talvez na sua boa vontade de contribuir, pode ser utilizado por alguns movimentos, isso é muito perigoso, que tem movimentos que acabam conduzindo as pessoas para atender os seus interesses e as pessoas são usadas como instrumento. Então eu entendo que nós temos que atender ou corresponder com as nossas obrigações e ao mesmo tempo ser participantes de forma ativa na gestão pública, como pessoas que têm opinião própria. Muito bem. Agora, em relação ao jovem e a lei do amor, eu acho que a lei suprema que Jesus veio pregar é a lei do amor. Como é que o senhor elabora isso? E o apóstolo Paulo cita o exemplo de Jesus como um cumprimento da lei através do amor. Quando você coloca o próximo na mesma condição sua, né? E ali o texto, o apóstolo chega a chamar a atenção dos membros da igreja para não ter um amor hipócrita, né? É aquele amor do faz de conta, mas é realmente o sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro para poder entender o outro e conviver em paz. É assim que Jesus ensinou, né? Ele conviveu em paz, pregou o amor e, acima de tudo, ele praticou o amor nas suas relações por as mais diversas pessoas, com as mais diversas qualidades e origem, ele tratou as pessoas como iguais. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem, uma palavra, né, um pensamento para aquela pessoa que está acompanhando o nosso programa. Você falando aqui, que vem em mente agora, em umas edições, a gente cita sobre a questão da prática da injustiça. E o apóstolo Paulo, ele diz assim que não é somente nós não praticarmos a injustiça, mas quando nós somos coniventes com a justiça, da mesma forma, nós somos também praticantes da mesma prática. Então, isso é uma coisa que, ao reler, me chamou a atenção, que nós não temos que somente praticar a justiça e ser contrário à prática da injustiça, mas não sermos coniventes com a prática da injustiça, porque Jesus pregou a justiça e viveu pela justiça. Justiça e graça. É o nome do livro, é o título da lição. Ok, muito obrigado então pela sua participação no nosso programa de hoje e eu espero que todos tenham um grande trimestre. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, que Deus continue abençoando você e a todos que estão nos ouvindo. E a você que nos acompanha, que você seja ricamente
abençoado em tudo aquilo que você fizer para a honra, glória e louvor do Senhor nosso Deus. Tenha um trimestre abençoado e conte sempre com a CPAD. Nós estamos aqui para produzir aquele conteúdo que vai transformar a sua escola dominical e a sua existência numa existência muito melhor. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor nosso Deus assim permitir.